A churrasqueira estava quente, a música no último volume. E o ar cheio de fumaça e piadas. Era o nosso churrasco de família de todo ano. A tradição sagrada, como minha mãe chamava. As crianças corriam pra lá e pra cá. Os tios discutiam sobre futebol. E a mesa do buffet estava cheia. De hambúrguer comprado pronto. E salada de repolho toda molhada. Como sempre, eu fiz a salada de batata do zero. Preparei a limonada, arrumei os talheres. E mandei mensagem para todo mundo. Quem esqueceu andou o horário. Ninguém me agradeceu. Nunca agradecem. Eu era a filha invisível. A que chega cedo, vai embora por último. E, de algum jeito, sempre está no caminho. Fiquei perto do cooler das bebidas. Com um copo de plástico na mão. Meio ouvindo meus irmãos rindo. De alguma piada da qual eu não fazia parte. Aí chegou a hora do jantar. Todo mundo se serviu. Sentaram em cadeiras de plástico no quintal. Com toalhas vermelhas e brancas balançando com o vento. Minha mãe, com seu avental de sempre. E colar de pérolas falsas, levantou a taça de vinho. Quero dizer o quanto sou grata por todos vocês. Ela sorriu, olhando de um por um. Passou os olhos por mim como se eu fosse parte da cerca. Aí ela me olhou. Fria. Direta. Sinceramente, se a Jade sumisse amanhã, acho que ninguém ia perceber. E eles riram. Todos. Meus irmãos, minhas tias. Até meu pai deu aquela risadinha sem graça. Enquanto comia as costelas. O som me apertou por dentro, como se fosse arame farpado. Eu não chorei. Nem pisquei. Só levantei meu cachorro-quente devagar, como um brinde. E sorri. Desafio aceito. Dei uma mordida, mastiguei devagar. Levantei da cadeira e fui limpar os pratos. Como sempre fazia. Mas alguma coisa dentro de mim quebrou. Não clicou. Quebrou. Naquela noite, lavei todos os pratos. Limpei todas as mesas. Coloquei os sacos de lixo no lugar. Depois, subi pro meu quarto. O tal cantinho da Jade. Que era do tamanho de um armário. Sentei no laptop. Saí de todos os grupos da família. Deletei o app de localização. E abri uma aba com o título: Apartamentos longe da cidade. Eu não estava com raiva. Não queria vingança. Só cansei. Por 29 anos. Tentei mostrar com ações que queria ser vista. Ser ouvida. E eles riram de mim. Então agora eu ia dar o que eles sempre pareciam querer. Silêncio. À meia-noite, minhas malas estavam prontas. Só levei o essencial. Meu laptop, passaporte, a pasta com minhas economias. E o colar da minha avó. A única que um dia me fez sentir especial. Deixei minha chave na comoda. Sem bilhete, sem explicação. Sem drama. Só ausência. Meu nome é Jade Harper. E, de onde quer que você esteja me ouvindo, fica comigo. Porque na noite em que minha mãe disse que ninguém notaria se eu sumisse, eu decidi mostrar o que acontece quando quem segura tudo vai embora. Na primeira manhã na cabana alugada, numa cidadezinha tranquila perto de um lago, eu não me senti livre. Me senti vazia. Sentei na beira da cama estranha, enrolada num cobertor que não tinha cheiro de casa. E fiquei olhando o silêncio. Estava tudo quieto. Quieto demais. Nenhum irmão batendo na porta pedindo carona. Nenhuma mãe gritando por mais papel toalha. Nenhuma notificação no celular. Me lembrando de pegar as receitas pro meu pai. Nada. Só silêncio. E, mesmo assim, de algum jeito, aquele silêncio foi a coisa mais alta que eu já ouvi. Eu não fui embora por impulso. Na verdade, eu já estava me preparando para sumir. Muito antes da minha mãe dizer aquilo. Lá no fundo, eu sempre soube. Eles nunca me enxergaram de verdade.
Quando eu era criança, eu era confiável. Tirava nota boa. Consegui meu primeiro emprego com 16 anos. Ajudava a pagar as contas de casa. Enquanto meus irmãos ganhavam mesada para não fazer nada. Quando meu irmão bateu o carro, eu dei o meu para ele. Quando minha irmã precisou de dinheiro para a faculdade. Adivinha quem eles procuraram? Eu. Mesmo trabalhando dobrado. Para pagar minhas aulas à noite. Era eu quem fazia os bolos de aniversário. Decorava a casa, organizava tudo. Nos feriados, enquanto a família toda posava para foto. Eu estava na pia, lavando a louça. E o que eu ganhava com isso? Deboche, desprezo. E uma mãe que olhava no meu olho. E dizia que, se eu sumisse, ninguém ia notar. Então eu testei isso. E fui embora. No começo, doeu. Parecia que eu estava sendo castigada. Ficava olhando as árvores balançando lá fora. E tentando entender quem eu era. Sem alguém me procurar. Não contei pra ninguém pra onde fui. Desativei o Instagram. Deletei o Facebook. Bloqueei toda a família. Comecei do zero. Criei uma conta nova, já de freelancer, administradora remota. Fui procurando trabalho bem quietinha. Comecei a fazer caminhadas de manhã com fone de ouvido. Sem ninguém me perguntando para onde eu ia. Sem ninguém me ligar no meio do expediente. Para pedir mais um favorzinho. Sem culpa. Sem obrigação. Só eu. Não foi fácil. Teve noite que chorei. Teve dia que fiquei olhando pro botão de enviar. Quase mandando mensagem para minha irmã. Pro meu pai, até para minha mãe. Só para dizer que eu estava bem. Mas eu não mandei. Porque eu não fui embora para fazer falta. Eu fui embora para descobrir se eu tinha valor mesmo quando não estava servindo para nada. Foi a primeira vez na vida que eu não estava tentando agradar ninguém. E essa liberdade não veio com fogos de artifício. Veio em pequenos momentos. Respirar fundo e sentir alívio. Fiz meu café do jeitinho que eu gosto. Assisti os filmes que eu queria. Sem ninguém criticando. Voltei a escrever. Comecei a tirar fotos do pôr do sol. E postar num blog anônimo. Eu estava sozinha, sim. Mas não me sentia sozinha. Porque, pela primeira vez, eu tinha a mim mesma. Tem algo sagrado em escolher sumir. Não para fugir. Mas para recomeçar. Do seu jeito. Eu chamei isso de exclusão silenciosa. E eu não voltei atrás. Primeiro, fechei todas as contas que tinham meu nome completo. Troquei de banco. Criei novo e-mail. Deletei todas as redes sociais. A conta da Netflix da família. Aquela que eu pagava e todo mundo usava. Foi cancelada. O app de lista de compras compartilhada. Deletei. As assinaturas automáticas de coisas que ninguém nunca me agradeceu. Tudo cancelado. Sem textão. Sem briga. Só silêncio. Vendi meu carro e comprei outro, usado. Sem rastreador. Sem Bluetooth. Sem ligação com o plano antigo de seguro. Liguei pro meu trabalho e avisei com 2 semanas de antecedência. Disse que ia me mudar por motivos pessoais. Meu chefe nem quis saber o motivo. Só falou, você sempre foi a quietinha. Engraçado, né? A mesma palavra que sempre me resumiu, quieta. Agora era a única coisa que me dava paz. Aluguei uma cabaninha, com um quarto só. A umas 3 horas da cidade. Ninguém sabia onde era. Nem meus irmãos, nem meus colegas, nem meus amigos da faculdade. Fiquei com um celular, mas troquei o número. O antigo eu joguei no fundo do lago perto da cabana. Tirei a bateria antes, claro. Aquele número já tocava há anos com pedidos, cobranças, favores. Eu não queria mais isso. Jade Harper, a ajudante oficial da família. Essa já não existia mais.
Agora eu era Jay Arlo. Trabalhava de casa, pela internet. Sem fotos online, recebendo só por PayPal. No começo parecia que eu estava brincando de ser outra pessoa. Mas depois virou rotina. E com o tempo, virou quem eu realmente era. Criei um novo ritmo de vida. Caminhada de manhã perto do lago. Café enquanto lia os pedidos dos clientes. Escrevia no diário ao meio-dia. E à noite mandava e-mails de trabalho com frases motivacionais. Que antes eu mandava para os outros. Agora eu mandava para mim mesma. Aprendi de novo a ficar em silêncio. A ser pequena sem ser invisível. A ocupar espaço, mesmo quieta. Às vezes eu sentava na varanda e pensava: se eles me procurassem agora, será que saberiam por onde começar? E a resposta sempre era a mesma: não. Porque eles nunca me conheceram de verdade. Sabiam o que eu fazia por eles. Mas não quem eu era sem eles. Sabiam que a louça estava lavada. Mas não sabiam qual livro eu mais amava. Sabiam que a geladeira estava cheia. Mas não faziam ideia da minha flor favorita. Sabiam que eu sempre aparecia. Mas nunca perceberam o quanto isso me deixava exausta. Então eu sumi. Não para fazer drama. Mas para proteger minha paz. Eles sempre diziam que eu era quieta. Como se isso fosse ruim. Mas agora, esse silêncio era meu refúgio. E pela primeira vez, eu não estava sumida. Eu estava me encontrando. Virando quem eu sempre fui por dentro. Demorou uma semana até eles perceberem que eu tinha ido embora. Não era só um não estou em casa. Era sumida mesmo. Sem post, sem mensagem, sem favor de última hora. Sem plano B. Imagino que no grupo da família. As conversas foram tipo: alguém viu a Jade? Deve estar de bode. Ela aparece quando quiser alguma coisa. Mas, ironicamente, eu nunca precisei deles. Eles é que sempre precisaram de mim. E sem mim, o sistema deles começou a falhar. Na segunda semana, meu irmão Mark perdeu uma audiência. Porque eu não estava lá para lembrar ele. Na terceira, minha mãe esqueceu de tomar o remédio. Era eu quem cuidava de todas as receitas dela. Na quarta, minha irmã bagunçou todo o evento do trabalho. Ela sempre me pedia ajuda para tudo. Planejamento, cardápio, lista de tarefas, aluguel de coisas. Ela me mandava imagens do Pinterest. E eu transformava tudo em realidade. Dessa vez, ela chorou no Instagram. Porque as toalhas de mesa não combinavam com os enfeites. No segundo mês, o telefone começou a tocar. Os números bloqueados começaram a tentar de novo. Números desconhecidos, e-mails mandados para minha conta antiga. Jade, isso não tem graça. Onde você tá? Mamãe tá preocupada. O papai quer saber se você tá brava. Eu assistia tudo de longe, por um e-mail antigo. Daqueles que a gente só usa para milhas de avião e cadastro em site. Deixei ele ativo só por precaução. O desespero deles foi aumentando aos poucos. Primeiro foi irritação. Depois veio o incômodo. E por fim, a ficha começou a cair. Eles não tinham perdido só uma pessoa. Tinham perdido a estrutura inteira. Os lembretes de aniversário. O calendário da família. A pessoa que sempre aparecia nas emergências. Mesmo doente, cansada, ou com o coração quebrado. Eu era a secretária não paga. A que absorvia os dramas emocionais. A que resolvia as bagunças de todo mundo. E agora? Agora eles tinham que lidar com a própria bagunça. No terceiro mês, um primo postou uma foto de mais um churrasco da família. Todo mundo estava lá. Menos eu. Olhei para a imagem e vi algo que, talvez, ninguém mais tenha notado. Os pratos eram de papel. A comida tinha cara de esquentada no micro-ondas. As toalhas de mesa estavam amassadas. Os sorrisos, forçados. Nem o arranjo exagerado que minha mãe sempre fazia tinha aparecido. Aí um ex-colega de trabalho me mandou uma mensagem privada.
Espero que você esteja bem. Ouvi o que sua mãe disse no churrasco antes de você sumir. Tá todo mundo comentando. Isso me pegou de surpresa. Eu nunca contei pra ninguém o que ela disse. Mas parece que alguém escutou. E a história se espalhou. O que antes era só uma piadinha cruel. Agora todo mundo enxergava como o que realmente era. Abuso emocional. No 5º mês, o tom das mensagens mudou. Pararam com as cobranças. Agora estavam desesperados. Por favor, Jade, sentimos sua falta. Você é importante. Desculpa por não termos mostrado isso. Só uma conversa, por favor. Até minha mãe tentou. Jade, eu não quis dizer aquilo. Mas eu me lembrei do jeito que ela disse. Das palavras duras. Do olhar cheio de desprezo. Do risinho debochado com um gole de vinho na mão. E aí, aquele pedido de desculpas não parecia sincero. Parecia só uma tentativa de limpar a imagem. Então, eu não respondi. Deixei o silêncio continuar falando por mim. Porque às vezes, a ausência fala mais alto que qualquer grito. Eu estava, finalmente, entendendo. Eles não mereciam a versão de mim que eles mesmos ajudaram a destruir. No 6º mês, o silêncio deles também sumiu. Agora eles estavam procurando mesmo. Não porque sentiam minha falta, mas porque não conseguiam mais funcionar sem mim. Minha mãe começou a postar umas mensagens misteriosas. Se alguém vir minha filha, diga que a gente ama ela. Por favor, volte para casa, Jade. Pedimos desculpas. Mas nada de detalhes, nenhuma explicação real. Só um luto enfeitado, feito para ganhar pena. Minha prima compartilhou a publicação com um comentário. Famílias desmoronam quando os fortes se calam. Teve mais de 300 curtidas. E eu? Tava na minha cabana, tomando chá. Com o laptop aberto. Cheia de reuniões com clientes. Eu tinha coisas para fazer. Tinha um negócio para tocar. Tinha uma nova vida. Enquanto eles pediam de volta aquela garota que resolvia tudo. Eu tava me tornando uma mulher. Que não precisava da permissão deles para existir. E aí veio o vídeo. Minha irmã, a mesma que revirava os olhos cada vez que eu falava. Postou um vídeo de desculpas no TikTok. Tava na sala de estar, rímel borrado. Com o bebê no colo. Jade, se você estiver vendo isso. Só quero que saiba que a gente não percebia o que fazia. Você sempre esteve lá. Sempre. E a gente ria. Como se tudo que você fazia não custasse nada. E a mamãe, ela se arrepende do que disse. Ela falava disso todo dia. Dói muito, sentimos sua falta, volta pra casa, Jade. Os comentários no vídeo não paravam. Ela parecia realmente destruída. Mas teve um comentário que me pegou de verdade. Às vezes, ir embora é o maior ato de amor próprio que existe. Mesmo assim, eu não respondi. Porque desculpa só vale quando vem de verdade. Não quando é só para aliviar o desconforto. Eles não estavam pedindo desculpa porque me enxergaram de verdade. Eles estavam se desculpando porque, finalmente, sentiram o peso de viver sem mim. Isso não é amor. É consequência. Com 8 meses, me mudei de novo. Fui para uma cidade pequena, do outro lado do estado. Novo endereço. Novo nome na caixinha do correio. Mas o mesmo foco, paz. Contratei uma assistente pro meu negócio online. Comecei a escrever textos para sites de empoderamento feminino, usando um nome falso. E sim, eu tava indo super bem. Ninguém me chamava de exagerada. Ninguém revirava os olhos quando eu falava. Ninguém me usava e depois me esquecia no segundo seguinte. Só tranquilidade. Aí, um dia, chegou uma carta. Foi redirecionada da minha antiga caixa postal. Escrita à mão. Envelope meio tremendo. Era do meu pai. No churrasco, ele mal falou. Só ficou mastigando as costelas. Enquanto minha mãe me destruía com uma única frase. Mas na carta, ele escreveu:
Eu devia ter falado alguma coisa. Eu devia ter te defendido. Eu vi o seu olhar naquela noite, Jade. E mesmo assim, eu fiquei quieto. A culpa é minha. Não vou te pedir para voltar. Mas quero que saiba que agora eu te enxergo. E sinto muito. Dobrei a carta e guardei na gaveta da mesa. Não chorei. Não corri para responder. Porque até a sinceridade, quando chega tarde demais, não conserta anos de silêncio. Mas foi a primeira vez que eu pensei. Talvez um dia, eu deixe eles verem quem eu me tornei. Mas eu não voltei. Não porque eu queria vingança. Mas porque eu tinha encontrado algo muito melhor que perdão. Paz. Minha nova casa era simples, cheia de sol e silenciosa. Mas não aquele silêncio triste. Era um silêncio bom. Um silêncio que parecia permissão. Todo dia eu acordava com os passarinhos. E não com gritos pedindo coisas. Toda refeição que eu fazia era para mim. E não para uma galera que nunca lembrava de agradecer. Cada tarefa que eu completava era para melhorar minha vida. E não para apagar o fogo da vida dos outros. Transformei meu trabalho de freelancer numa agência de verdade. Ajudo mulheres que estão no limite. Cansadas de carregar o mundo nas costas. Mulheres como eu já fui. As que sempre foram chamadas de fortes. Chamei a agência de Harper & Company. Um jeito discreto de homenagear a Jade Harper. A garota que precisou sumir para, enfim, ser vista. Meus clientes me amavam. Eles respeitavam prazos, pagavam em dia, agradeciam sem que eu precisasse cobrar. Alguns até choraram em chamadas de Zoom. Quando eu criava sistemas que davam a vida delas de volta. Uma mulher me disse: "Você salvou minha sanidade." Ninguém nunca tinha me dito isso antes. Nem quando eu passei anos salvando todo mundo. E o dinheiro era mais do que eu imaginei um dia. Em 6 meses, eu tinha triplicado minha renda. Comprei minha casinha logo de cara. À vista. Sem dívida. Pintei as paredes de lavanda bem clarinha. Plantei um jardim nos fundos. Coloquei luzinhas na varanda. Tudo ali era meu. De verdade. Não era algo usado, nem dado por pena, nem presente com culpa. Era só meu. Voltei a escrever também, usando meu nome falso. Escrevia textos, cartas, guias curtos sobre limites emocionais. Um dos meus artigos, chamado "Quando Ninguém Entende a Sua Linguagem do Amor", viralizou. Comecei a receber e-mails de gente do mundo todo. Tipo: "Você colocou em palavras algo que eu nunca consegui dizer." Chorei lendo. Obrigado. Teve até quem escreveu: "Deixei meus pais essa semana. Suas palavras me deram coragem." Nunca usei meu nome real nesses textos. Eles não precisavam saber quem eu era. Só precisavam saber que não estavam sozinhos. E eu também não tava. De vez em quando, eu sentava na varanda, com uma xícara de café. E entrava com uma conta falsa nas redes sociais da minha família. Ficava observando eles tentando dar conta das coisas. Os eventos da Samantha estavam uma bagunça. Nada mais de convites bonitinhos, nada organizado. Minha mãe postava fotos de aniversários com as velas tortas. E pratos todos diferentes. Meu pai, ele parecia menor. Mais cansado, mais velho. Eles não estavam desmoronando. Mas estavam aprendendo a viver sem a pessoa que juntava tudo. Achavam que eu era só barulho de fundo. Mas eu era a base. Eu era a estrutura. 1 ano depois de eu sumir, chegou uma carta. Envelope bege, escrito à mão. Mas dessa vez não era só do meu pai. Era de todo mundo. Assinado por meus irmãos. Até minha mãe. Você nunca foi invisível, Jade. A gente só escolheu não ver. E a gente sente muito. Sentimos sua falta. Volta pra casa, mesmo que seja só pro jantar. Fiquei olhando pra carta por um tempão. Depois dobrei e guardei numa caixa escrita antes.
porque eu não tinha planos de voltar. Mas sabe, eu não tava mais amarga. Tava melhor. Depois disso, chegou outro envelope. Era bordô, mais grosso. Dentro tinha um convite bonito, dourado, com letra cursiva. Você está convidada para a festa de 60 anos do papai. Esperamos que você possa vir. Sem pressão, só amor. Junto veio um bilhete da minha irmã. Jade, sei que não merecemos. Mas a gente queria uma chance. Por favor, vem. Deixei esse convite no meu criado mudo. Ficou lá por dias. Parado. Como uma pergunta que eu não sabia responder. Eu não devia nada para eles. Nem presença, nem sorriso, nem resposta. Mas, lá no fundo, uma voz disse: você não vai voltar por eles. Você vai voltar para ver. Para encarar. Para estar no mesmo lugar onde um dia te apagaram. Só que agora, como a mulher que foi embora. E construiu uma vida que ninguém deu para ela. Então eu fui. Não para pertencer. Mas para testemunhar. Usei um vestido de linho creme, leve. Foi um presente meu para mim mesma. Com o primeiro bônus que recebi de um cliente. Pouca maquiagem, brincos simples. E uma confiança tranquila, daquelas que ninguém pode tirar. Quando entrei na festa, tudo ficou mais lento. As risadas pararam. As taças ficaram suspensas no ar. Até um garfo caiu num prato. Tinha umas 30 pessoas. E todas me olharam como se estivessem vendo alguém das histórias. E era isso mesmo. Eu era o mito. A lembrança. A consequência. De pé, bem ali, de verdade. Minha mãe foi a primeira a piscar. Abriu a boca, mas não disse nada. Meu pai se levantou devagar. E sorriu, com os olhos cheios d'água. Minha irmã veio até mim. Não tentou me abraçar. Só disse: obrigada por ter vindo. Eu só balancei a cabeça. Não era perdão. Não era permissão. Era só um sinal de que eu ouvi. Sentei num cantinho da festa, só observando. Não fui ajudar, não recolhi copos. Não enchi bebidas. E eles perceberam. Porque dessa vez, eu não me escondi. Eu não sumi no fundo da festa. Eu não pedi para estar ali. Eu simplesmente estava. Presente. A tia Raquel chegou perto. Você tá diferente, ela disse. Tô mesmo, respondi, tomando meu drink. O primo James tentou fazer uma piada. Não colou. Tudo aquilo que eles zoavam em mim. Meu jeito quieto, minha calma. Meu jeito de ficar parada. Agora deixava eles desconfortáveis. Porque eu não era mais pequena. Eu não estava desesperada. Eu não era mais deles. Depois do jantar, minha mãe se levantou com um copo na mão. Quero fazer um brinde. Mas a voz dela falhou. Olhou para mim. Depois olhou para a sala. Eu quero dizer uma coisa, ela disse, com os olhos brilhando. As pessoas começaram a se ajeitar nas cadeiras. Eu estava errada. Fui dura com você. E não percebi quanto da força dessa família vinha. Da filha que eu deixava de lado. Silêncio. Não te perdi só porque você foi embora. Me perdi também. Porque era você quem segurava tudo de pé. Ela engoliu seco. Desculpa. Não posso apagar o que fiz. Mas agora, eu te vejo. Eu fiquei tranquila. Não chorei. Não fiz cena. Só olhei ao redor, vi todos aqueles rostos que já tinham rido de mim, e falei. Vocês diziam que ninguém ia notar se eu sumisse. Mas quando eu sumi, a família inteira desabou. Eu nunca fui o problema. Eu era quem quebrava os padrões. Coloquei meu copo na mesa e fui embora. Mas dessa vez, eu não desapareci. Eu só escolhi não ficar. Não esperei pela sobremesa. Não fiquei por abraços ou mais desculpas. Saí pela porta quando as luzes começaram a piscar. Ninguém veio atrás.
Ninguém disse nada. E eu, nem olhei para trás. No carro, fiquei um tempinho parada. Motor desligado. Mãos no volante. Aí abri um bilhete que meu pai tinha colocado na minha bolsa antes de eu sair. A gente falhou com você. E talvez nunca mereça uma segunda chance. Mas obrigado por ter sido forte o bastante para ir embora. Foi isso que nos fez finalmente acordar. Dobrei o bilhete com calma. Guardei no porta-luvas, junto com meus documentos. Porque agora, eu estava registrada para mim mesma. No dia seguinte, voltei para minha casa. As paredes lilás. O som do vento. Meu caderno novo ao lado do café. Não chorei. Não fiquei lembrando da cara deles. Só abri meu laptop e digitei o título do meu próximo texto. Quando aqueles que te ignoraram começam a perguntar para onde você foi. E escrevi. Existe uma tristeza que não vem com enterro. Ela vem quando você percebe que as pessoas que você amava só amavam o que você fazia por elas. E quando você para de ser útil, você some. Mas eu não sumi para ser cruel. Eu desapareci para poder reaparecer por mim mesma. Inteira. Sem filtros. Do jeitinho que eu sou. Mais tarde naquele dia, recebi um e-mail de uma leitora. Sua história me deu coragem. Finalmente consegui dizer não para minha família. Depois de anos sendo quem segurava tudo. Eu não sabia o quanto precisava das suas palavras. Até que elas me salvaram. Fechei os olhos e sorri. Porque agora, aquela garota que diziam que não ia fazer falta. Estava mudando vidas. Meses passaram. Não recebi mais notícias da minha família. Não daquele jeito barulhento e cheio de drama que eles tinham. Mas de vez em quando, eu via sinais. Tipo um texto anônimo com um jeitinho de minha mãe. Ou uma frase que minha irmã postou nos stories. Copiada de algo que eu tinha escrito. Sem dar crédito, mas eu sabia que era meu. Teve uma vez que encontrei meu irmão no mercado. Ele me viu, parou, abriu a boca. Mas eu só sorri. Não com raiva. Não com mágoa. Com liberdade. Eles diziam que ninguém ia notar se eu sumisse. Mas quando eu sumi, o mundo deles ficou silencioso. As coisas ficaram mais difíceis. E aí, pela primeira vez, eles perceberam quem eu era. Não o passado. Não há que ajuda todo mundo. Não a fraca. Eu era a base. Eu era o furacão, e a calmaria depois da tempestade. Eu era a garota que foi embora. E voltou como uma mulher que eles nunca mais poderiam abraçar do mesmo jeito. Porque eu não fui embora para fazer falta. Fui embora para descobrir quem eu era. Quando ninguém estava olhando.